bem, nós aqui mais uma vez com as nossas pequenas historinhas. Vamos voltar lá nos anos 70, mas primeiro vamos embarcar na nossa nave espacial e cair no túnel do tempo. Vamos de encontro àquela época maravilhosa em que o Led Zeppelin estava no auge. E lembrando que quando se fala em Led Zeppelin, se fala em Jim Page e Robert Plant, a alma do Led. Claro, não esquecendo de John Paul Jones no baixo e John Bonham segurando a cozinha lá no fundo. Mas hoje iremos dar ênfase ao grande Robert Plant com a sua voz maviosa, quase que feminina, pode-se dizer. Isso eu acho que é natural. Falou em Led, lembrou daquele cara todo estiloso, aquele verdadeiro frontman que levava o Led Zeppelin a ser uma banda cultuada, né? Fazendo com que a plateia chegasse a uma espécie de êxtase orgásmico com os seus shows. Aquele blues psicodélico que só Jim Page conseguia tirar da sua guitarra. Aquelas batidas de Bonham, aquelas batidas ritualísticas às vezes, né? Levando a galera à loucura. E comandando toda essa viagem está aqui o principal dessa nossa historinha de hoje. A voz de Robert Plant, o grande Plant, com a sua voz magnífica, levando-nos a outros mundos magníficos, conduzindo a nossa mente através das suas histórias. Eu posso dizer que a voz de Robert Plant, era um verdadeiro tesouro que encantava os ouvintes, né, os audiófilos, os espectadores. A voz de Plant conseguia transformar palavras em poesia e notas musicais na mais pura emoção. A voz de Robert Plant era como se fosse um instrumento à parte, poderosa e capaz de contar histórias, expressar sentimentos e transportar o ouvinte para fora do lugar comum, para um mundo secreto. Plant, ele foi um dos vocalistas mais notáveis da história do rock, né? Não só como frontman, não só como sex symbol, mas aquela voz de Plant realmente ficou como marca registrada das músicas do Led Zeppelin. E o fato disso, por ele ser tão amado, é exatamente essa voz magnífica que só ele tinha. Até hoje, o Led Zeppelin, ele tem fãs ardorosos. Quer dizer, depois de quase 40 anos que a banda terminou, os fãs ainda se sentem como se o Led ainda estivesse lá no palco fazendo shows. O estilo vocal de Plant é inconfundível, né? E o seu alcance é uma coisa que não dá para poder traduzir. Ele era capaz de cantar com uma suavidade ultra super sutil, para logo depois ele entrar numa explosão de angústia. Veja, por exemplo, a música Shock Me All Night Long. Aquilo é um exercício de como que um blues deve ser feito, né? De como que uma música voltada para o estilo blues deve ser interpretada. Ali Plant, ele chegou ao máximo dessa coisa, dessa significação do que é a expressão do blues em relação à tristeza e à angústia. Em Shock Me All Night Long, Plant conseguiu estabelecer um marco zero, né, do que pode ser essa significação. E Plant, com a sua voz, ele costumava ir de encontro a gritos, né, a gritos explosivos, de onde brotava uma emoção musical. Quer dizer, uma explosão de emoção, né, que atingia de frente, era um ataque frontal ao ouvinte, né, quer dizer, hipnotizando completamente a mente de quem estava ali, se relacionando com aquele momento musical. A voz de Plant é uma mistura única, né, de timbres, né, de estilos, porque ao mesmo tempo que ele puxava um estilo folk, ele puxava um estilo rock, ele puxava um estilo blues, e ele colocava pitadas psicodélicas que costurava, né, através da guitarra de Page, então virava um blues psicodélico, e aí virava uma coisa realmente original, fascinante, que
que tirava realmente do lugar comum aquilo que estava estabelecido até então. Então o LED ele proporcionou uma nova roupagem para o estilo blues, né? É uma mistura de um proto-heavy com um blues psicodélico, pode-se dizer, né? O vocal de Plant, ele tinha uma capacidade de levar o ouvinte a extremos. Ele conseguia levar o ouvinte ao desespero para logo depois levar o ouvinte para a esperança. Ele estava ele, ao mesmo tempo, ele levava o espectador até a dor para depois retornar para o êxtase. Quer dizer, a voz de Plant, ela viajava em dois extremos. Isso é muito fantástico de ser feito. Isso não é para qualquer um. Para aqueles que prestam mais atenção nessas questões de estilos e tudo, ou melhor dizendo, aqueles audiófilos mais centrados, né, que gostam de perceber as nuances de uma forma mais, como é que se diz, mais investigativa, que são os fãs ardorosos, eles podem sentir o vocal do Plant como se fosse um rio, né? Um rio que vai fluindo, sempre mudando e sempre surpreendendo. Quer dizer, porque no curso de um rio as surpresas são muitas, né? Existem curvas, né? Existem cânions. Então, da mesma forma, a voz de Plant, ela não tinha como é que se diz? Ela não tinha uma linha estabelecida. Ela tinha as curvas, aonde acabava surpreendendo o audiófilo, né? Com pequenas tiradas, com pequenos desvios daquilo que a gente achava que já estava pronto e a gente caía em outras paisagens sonoras. É uma coisa realmente fantástica. Plant, ele conseguia trabalhar o vocal dele de uma forma que, na verdade, ele influenciou muita gente, né? Muitos queriam ser como Plant, muitos queriam ser o sócia do Plant, né? Em vários sentidos, tanto no estilo vocal de cantar, como o formato frontman, o formato sex symbol que ele passava, né? Mas, infelizmente, como diz, Plant sempre esteve no topo. Então, muitos desses vocalistas, eles só sonharam com essa ideia, mas não puderam concretizar. Quando o Plant cantava, é como se ele estivesse sussurrando, como se fosse um gnomo, sussurrando no ouvido das pessoas, contando histórias de triunfo, de amor, de perda, de fracasso. Nossa, é muito incrível. A voz de Plant, eu posso dizer que ela é mais do que um instrumento musical. A voz de Plant é praticamente uma expressão da alma humana, uma forma de transmitir das mais profundezas do ser, aquilo que temos dentro de nós, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções em forma de poesia, em forma de metáforas. Plant, com o seu vocal mavioso e praticamente um vocal feminino, pode-se dizer, ele conseguia nos levar para esses momentos fantásticos. Eu posso afirmar, de certa forma, que a voz de Plant é a voz do rock. É a voz da alma humana, é a voz que pode mudar vidas. E Plant tinha um detalhe bastante interessante, que ele nunca teve medo de se reinventar. A gente pode entender isso quando ele buscou a carreira solo, indo atrás de sons, de ritmos mais místicos, né? Ou melhor, sons ritualísticos, ou melhor, música africana. E ele fez muito sucesso também na carreira solo. Ele não tinha talvez os alcances do estilo que se fazia no Led Zeppelin, mas mesmo assim a sua voz continuou encantando as pessoas com esses novos estilos que ele buscou e que ele também conseguiu alcançar uma quantidade enorme de fãs. Quer dizer, ele, como é que diz, é o que eu acabei de falar, ele não tinha medo de se reinventar e foi muito bem sucedido na carreira, né? Plant, ele tinha uma presença magnética, uma presença poderosa de palco que causavam, só dele estar ali na frente, no frontman do Led Zeppelin, já causava uma histeria nas pessoas. Só a presença dele, algo que ele tinha dentro dele, uma coisa magnética. A contribuição de Plant para o mundo do rock é uma coisa inestimável e é indiscutível isso daí. Enfim, a voz de Plant, eu posso dizer que é uma verdadeira maravilha do mundo musical, né? É um verdadeiro presente que foi deixado para nós, fãs. Né? É uma coisa que está ali, né? Incrustada no nosso planeta e que vai ficar para o resto da história. A música, o vocal de Plant, ele era capaz de mexer com corações e mentes, correto? Daqueles que estavam ali extasiados, hipnotizados, escutando aquela música. Ele
tirava as pessoas daquele lugar comum. Ele conseguia, né, fabricar uma estrada por onde as pessoas começavam a seguir, como se fosse o flautista de Hamelin, quando atraiu aquele monte de crianças. Que metáfora interessante, não? A voz de Plant, eu posso dizer com toda sinceridade, que ela vai direto na nossa alma, direto no nosso coração, direto nas nossas emoções, direto exatamente aonde estão os nossos sentimentos e as mais profundas sensações. Robert Plant, ele é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro e a sua voz é a sua arma.